Sou eu que começo? Desculpa. Sou eu que começo. Eu sempre esqueço quando sou eu que começo. Então agora a gente vai começar de fato a lista com as 5 melhores histórias de remédios que mudaram o seu uso ao longo do tempo. E a gente vai continuar... Ai, caralho. Porra, o Felipe tava bonzão. O tamoxifeno é um modulador... O tamoxifeno é um modulador... Tô com dificuldade de falar a palavra modulador, cara. Eu tô falando muito rápido. Bem-vindos a 2021. Como assim bem-vindo a 2021, cara? As pessoas já estão em 2021, o ano tá rolando. Você é o dono do ano, né? Ninguém tinha entrado em 2021 até agora, e aí o Lucas está falando bem-vindos a 2021, pra vocês que não entraram ainda. Parabéns, cara. Sou chato do ano. Eu só tava querendo ser simpático. Gente, bem-vindos a mais uma lista do Jaleco, a primeira de 2021. As 5 melhores histórias de remédios que mudaram o uso com o tempo. Mas, Felipe, quando um remédio é usado para uma doença e depois ele é mudado o seu uso para outro, o nome técnico disso é reposicionamento de drogas, né? É verdade, eu não falei o nome técnico por um motivo. A gente vai falar, sim, de algumas coisas que mudaram durante a fase de pesquisa. Estava sendo feito para uma coisa e mudou. Mas vão ter outros que vão ser, de fato, reposicionamento, que nem ele falou. Eu falei complicado, mas vocês vão entender. Como, por exemplo, um remédio que era para malária e agora para Covid? Não, a gente só vai falar de remédio que funciona, tá? Que foi reposicionado e funcionou. Ah, entendi. Lógico. Então, tipo cocaína, que antigamente era anestésico, depois virou antidepressivo e agora é só pra ficar doidão. Ou maconha, que era pra ficar doidão. Mas agora pode ser usado em epilepsia, Parkinson, esclerose múltipla. Cara, gente... Acho que o Lucas não entendeu. A gente vai falar de remédio, não é droga, cara. Não é lista sobre droga, a gente vai falar de remédios que mudaram o uso. A gente vai contar as histórias, como é que mudou o uso. Tô brincando, cara, só queria contar isso pra eles. Tipo o Viagra, então, que é o famoso sildenafil, a gente já falou dele, mas que é um remédio que era feito pra angina, pra aliviar dores no peito, e depois descobriu na fase de teste que os homens tinham tendo um efeito colateral interessante. Aumento de número de ereções. Essa história do Viagra é fenomenal, né? Porque imagina, eles estavam dando remédio para tratar angina e hipertensão em pacientes. Os senhores começaram a ter ereção lá na fase 1 e 2 do estudo, né? E aí eles mudam o remédio é lançado para remédio para impotência e vira um dos remédios que mais fazem dinheiro na história da medicina. Ficou confuso? E aí tem um plot twist extra, né? Ele ainda é usado para hipertensão de artéria pulmonar depois de lançado. Assim, é um remédio que muda várias vezes e muda com eficiência, né? Só que tem um problema, ele não podia ser falado na lista. Esse remédio já foi usado na lista antes e a gente tem uma regra. O remédio foi usado na lista de efeito colateral com excelente piada do Smurf e não pode mais entrar na lista. Então o Viagra tá fora. Tá, mas eu introduzi isso, pelo visto você gostou bastante da história, né? Falou pra caramba aí. Mas então, além de eu ter falado um remédio errado, eu falei de droga e também não podia. Tá? Então vamos finalmente começar com as 5 melhores histórias de remédios que mudaram seu uso ao longo do tempo. Cara, a gente vai começar com uma substância fenomenal. É uma substância que já foi ração de gado, já foi veneno de rato e virou remédio para seres humanos. Estamos falando da varfarina. O que a gente sabe dessa história da varfarina vem lá do começo do século passado. Fazendeiros do Canadá e dos Estados Unidos importaram o trevo de cheiro, que vem da Europa. Eles usaram o trevo de cheiro na ração das vacas, na ração dos gados lá dos rebanhos deles. Eu não sei porque eu tô rindo, essa história é triste, mas enfim. Esse trevo de cheiro presente na ração, na verdade, dizimou vários gados, rebanhos de gado. E aí descobriu depois o chamado Paul Link. Na verdade, antes as pessoas estavam achando que a ração estava estragada, Achavam né? que a ração estava E aí estragada. Paul Link, era um veterinário, pesquisador, 20 anos depois, foi estudar aquilo. E percebeu que as plantas da ração, oxidadas depois de um tempo, liberavam a 4-hidroxicumarina, que reagia com formaldeído, dando a dicumarina, que é a substância conhecida do nosso anticoagulante. Na verdade, o dicumarina não fez tanto sucesso assim, mas ele propiciou a síntese da varfarina de fato. E aí a varfarina foi sintetizada e foi lançada como veneno para rato. E foi usado durante um bom tempo, só como veneno para rato, durante 4, 5 anos. Até que um recruta da Marinha tentou suicídio usando o remédio para rato. E ele não morreu. E aí na hora que ele não morreu, percebeu-se que era possível o uso em seres humanos para tratar trombose com varfarina. Que inclusive foi o único remédio oral que foi disponível no mercado por 50 anos. Dificilmente a gente vai ganhar dessa história, né? Veneno de rato, ração de gado e aí depois remédio pra gente. Mas, Felipe, eu tava pensando aqui,
se a oxidação da planta da ração só acontece quando ela tá velha, a ração tava estragada mesmo. Cara, é verdade, tava estragado mesmo. Os fazendeiros lá do começo tinham razão, né? Mas a próxima história talvez seja tão legal quanto, porque além de incluir vacas, vamos falar sobre espionagem, guerras e submarinos. Cara, como é que junta uma história com submarino e vaca? Olha lá. A história dos corticoides já vinha sido pesquisada lá desde o começo do século passado e tinha um nome muito legal, chamava substância X. You found me out, Cyclops, Rogue, we're all here. E era uma substância produzida pelo nosso corpo que melhorava a dor quando o nosso corpo era submetido a situações de estresse. Substância X é muito bom, né? Parece coisa de filme da Marvel. Cara, com certeza o Stan Lee que fez, né, as coisas da Marvel deve ter roubado muita coisa dessa história. Porque olha só como é que era a história. A gente sabia que tinha substância X. A gente também sabia que animais que a gente tirava suprarrenal morriam depois submetidos a qualquer estresse. E aí vem mais uma história, mais um rumor bem sinistro. Começou a surgir logo antes da Segunda Guerra Mundial um rumor que os nazistas estavam importando glândulas suprarrenais dos gados argentinos para uso militar. E essas glândulas supostamente iriam de submarino, aí que entra o submarino com a vaca, da Argentina para a Rússia, para aliviar os estresses e acabar com a dor dos soldados, dos militares. A substância X já era conhecida, a gente já sabia e já tinha uma ideia dos compostos A, B, E e F, que na verdade já era a ideia dos corticoides sintéticos, só que com nomes muito mais legais. Isso acabou se tornando prioridade das Forças Armadas Americanas, investigar esse composto X. Mas aí a gente não tem nenhuma confirmação de que de fato isso foi usado na guerra e a história lá das glândulas adrenais importadas, infelizmente, era fake news. A primeira paciente era uma mulher de 29 anos com artrite reumatoide que se beneficiou com corticoide. Não, mas a história da espionagem submarino, glândula de vaca, torna essa uma das histórias mais interessantes de como uma substância foi feita para uma coisa e começou a ser usada para outras coisas. Mas de fato, o que a gente falou até agora não foi uma droga que foi de uma doença para outra, né? O próximo item da lista, esse sim, mudou a cabeça de muita gente. Essa história eu acredito que muita gente conheça, né? O minoxidil, na verdade, ainda é um remédio usado para tratar a hipertensão arterial sistêmica. É um remédio que foi desenvolvido na década de 60 e foi aprovado ali no final da década de 70 como um remédio para hipertensão. É um remédio que funciona, a gente usa um pouco menos hoje, mas está lá no nosso arsenal de drogas. E aí um pesquisador chamado Charles Childsea foi incumbido de investigar o minoxidil. E para isso ele chamou um dermatologista chamado Günter Kahn, que era careca. Pois é, e aí o Günter Kahn, o careca Günter Kahn, começou a investigar efeitos colaterais e achou uma mulher que tomava altas doses de minoxidil, que obviamente ela era muito hipertensa, então tomava doses muito altas, ela começou a ter surtismo. Quer dizer, a mulher que não era careca começou, coitada, a crescer pelos em vários lugares. E aí Günter Kahn começou a achar isso interessante e estudou uma aplicação tópica do minoxidil, no caso, na pele. Foi uma redundância, né? Mas para ficar claro aqui. Mas aí nosso querido careca Günter Kahn começou a estudar esse remédio melhor e viu que existia sim uma aplicação tópica para o minoxidil. E aí ele ficou muito mais famoso do que para hipertensão. Seu uso tópico para calvície. Não, teve só um problema. O Kahn morreu careca. O Kahn morreu em 7 anos atrás, eu acho que para ele foi tarde demais. Cara, eu gosto muito realmente de remédio para calvície. Isso foi uma grande diferença na dermatologia moderna. É, você que diga, né? Mas mais importante que remédio para calvície é o nosso próximo remédio. A droga que salvou mais pacientes com câncer na história. O tamoxifeno. O tamoxifeno é um modulador do receptor de estrogênio, que hoje em dia é usado para câncer de mama. Claro, aqueles que têm receptor para estrogênio. É, mas a história não começou assim, né? O laboratório que hoje chama AstraZeneca estava fazendo um remédio como anticoncepcional de emergência. Então era para evitar que as pessoas ficassem grávidas. E aí isso funcionava em modelos animais, mas quando eles foram ver em seres humanos, gente, em seres humanos a substância aumenta a fertilidade. I'm pregnant. E obviamente a droga foi abandonada. E aquele grupo que originalmente foi feito para estudar anticoncepcional, parte dele começou a continuar estudando e insistindo nessa droga. E foi ver a sua aplicação para o câncer de mama. E aí uma droga que era desenvolvida para impedir que as pessoas nascessem, passou a impedir que as pessoas morressem. Bem, aqui terminamos a nossa lista. Foram só 4, cara. Não, foram 5, eu contei, ué. Ah, então o Viagra contou. Então, gente, vou contar mais uma história sobre o quinino. O quinino e a gin tônica.
Olha só, a gente já usava quinino para malária há algum tempo. E aí, quando, não sei se vocês sabem, a Índia foi colônia da Inglaterra, os ingleses tomaram muito quinino, aquele da água tônica, lembra? A água tônica é água de quinino. Então os ingleses foram para a Índia e eles tomavam quinino que achavam muito ruim para o tratamento de malária. E como os ingleses não gostavam de tomar água tônica, água com quinino, e que tinha muito mais concentração do que a gente usa hoje, eles começaram a pegar o gin e jogar no remédio para ele ficar mais gostosinho. E aí o que antes era um remédio de malária, agora mudou completamente e virou um drink de muito sucesso aí, que a galera se amarra em tomar. Você ficou 1 minuto contando uma história de algo que era um drink. E aí na hora que eu falo de droga, você me corta como se fosse um estúpido. Gente, muito obrigado por mais essa lista, obrigado por assistirem. E aí, se vocês quiserem falar, conversar, contar outras histórias, por favor, participem, dê temas pra gente. A gente quer conversar sobre medicina, contar história e falar e ficar mais próximo Cara, de vocês. você falou tudo possível de despedida, não tem mais nada pra falar. Só Manda posso um falar. abraço. Valeu, galera, obrigado. Abraço e aperta no sininho que ele tinha que ter É falado. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. Cara, eu tô ficando preocupado contigo, cara. A gente já fez lista de maconha para uso clínico, efeito colateral de maconha, 5 drogas que todo médico tem que conhecer, e aí vem outra lista que você fala de droga. Você vai ficar com fama de Zé Droguinha, cara. Vai ficar com fama, Cara, se a liga. gente tá educando as pessoas. Isso é uma preocupação virtual. Preocupação de verdade, uma fama real. Inclusive, da gente falando do minoxidil hoje, é você com careca. Cara, Luquinha, muito melhor ser careca do que ter seu cabelinho. Mas o que você faz no barbeiro? Você chega e fala assim, barbeiro, por favor, você corta do lado aqui, assim, normal, e aqui como se fosse uma senhora de 60 anos.